Fala galerinha, beleza? Então vamos lá, dando continuidade ao nosso segundo reinado, né? Que é uma sequência de 3 videozinhos desse tema. Então vocês peguem novamente lá o livro didático de vocês, na página 33. E nós temos lá a Revolução Praieira, 1848. Toda essa estrutura parlamentarista garantia a centralização do poder político no governo imperial, cujas diretrizes correspondiam às do grupo político da situação no momento, liberais ou conservadores. Em 1848, os conservadores estavam no poder e a oposição dos liberais deu início a uma nova revolta na província de Pernambuco. Nela, o grupo político liberal era denominado Partido da Praia. Esta denominação decorria do fato do seu jornal porta-voz, o Diário Novo, estar localizado na Rua da Praia. Então, por isso que foi denominado Revolução Praieira, né? Porque esse jornal que dava voz a essas ideias dos liberais é localizado nessa rua, na Rua da Praia. Entre os liberais havia divergência de posições. Os membros da classe média e intelectuais chamados praieiros tinham um posicionamento mais radical no que diz respeito à descentralização do poder político. Por sua vez, os grandes proprietários de terras e os comerciantes chamados de gabirus tinham posições mais moderadas, próxima dos conservadores. Então tinham algumas divergências mesmo dentro dos liberais, né? Os grandes proprietários de terra, os comerciantes, eles tinham um posicionamento mais moderado, um pouco mais, seria mais próximo às ideias dos conservadores, desse partido conservador. Deixa eu baixar um pouco ali para vocês conseguirem ver melhor aqui. Então ali, né? Na página 33 mesmo. Após uma série de manifestações anti-lusitanas na província, o presidente Antônio Pinto Chichoro da Gama, praieiro também, né? Era do praieiro, foi substituído por Vicente Pires da Mota, integrante do grupo dos gabirus. Teve início, assim, uma grande crise interna, que levou o governo central a substituir os liberais no poder, instituindo em seu lugar um governo conservador. Esse fato desencadeou uma luta armada que se estendeu por toda a província, envolvendo até mesmo as parcelas mais pobres da população. Então foi algumas revoltas que envolveram, a partir do momento que o governo tira esses liberais do poder e coloca um governo mais conservador, essas revoltas elas crescem muito e tomam proporções que atingem até a população mais pobre, tá, com relação a isso. Ao contrário de outras rebeliões e revoltas que ocorreram nesse período, a Revolução Praieira não se limitou às disputas entre liberais e conservadores. Ideias socialistas foram divulgadas pela imprensa local e se confundiram com os interesses liberais, gerando uma série de reivindicações expressas em um documento intitulado Manifesto ao Mundo. O documento foi publicado em 1849 e defendia desde o trabalho para todos até o fim do poder moderador, no caso para Dom Pedro II. As tropas imperiais foram enviadas para conter os revoltosos e, após alguns meses de conflito, foram derrotados e seus líderes presos. Então, mais uma revolta, essa Revolução Praieira, ela foi contida também pelas tropas de Dom Pedro II. Era preciso acabar com os constantes conflitos entre liberais e conservadores, como a Revolução de 1842 e a Praieira, ocorrida em 1853.
Por isso, Dom Pedro II, orientado pelo Marquês do Paraná, presidente do gabinete, passou a compor gabinetes ministros formados por membros liberais e conservadores. Então a ideia de Dom Pedro foi tentar amenizar um pouco esses conflitos, e ele começou a compor esses gabinetes tanto por liberais quanto conservadores. Embora as desavenças não tenham sido completamente eliminadas, a nova composição do gabinete pelo menos garantiu que não ocorressem durante o segundo reinado conflitos armados de grandes proporções entre as duas facções, entre os dois partidos, os dois pensamentos. Então acabou dando certo um pouco essa ideia de Dom Pedro, que ele conseguiu fazer, mesclar um pouco esses dois ideais, né? Esses dois pensamentos, o conservador e os liberais, e evitou maiores conflitos, maiores revoltas também no seu reinado. Tá? Vamos ver ali na página 34 agora. Então, ali na página 34, falamos um pouco da economia. O café foi o principal produto da economia brasileira durante o segundo reinado. Sua cultura iniciou-se na região do Vale do Paraíba, entre as províncias do Rio de Janeiro e São Paulo, posteriormente se estendendo para o oeste paulista, que corresponde também aqui ao nosso estado do Paraná. No Vale do Paraíba, a cafeicultura foi marcada pela utilização de mão de obra escrava e pelo uso de técnicas de cultivo predatórios. Essas foram responsáveis por acabar com a fertilidade do solo, causando um rápido esgotamento da cultura nessa região. No oeste paulista, por sua vez, a produção do café acentuou-se em outras bases, como a mão de obra de imigrantes, que aos poucos foi substituindo a mão de obra escrava. Além disso, os fazendeiros da região introduziram técnicas de beneficiamento do produto, como sua torrefação, o que agregava o valor da produção e permitia que o café fosse vendido por um preço mais alto, gerando lucros maiores a seus produtores. Então a ideia aqui dessa parte econômica, o café era muito presente nesse período de Dom Pedro II, nesse segundo reinado. Então esse Vale do Paraíba, que pertence aqui principalmente à nossa região e à região de São Paulo, até o Rio de Janeiro, era uma região que mais produzia esse café, e até hoje ela tem muito essa produção de café, Minas Gerais, São Paulo, o famoso Norte Velho aqui, né? Do Paraná também, que é divisa com São Paulo, ainda tem essa produção do café, que são regiões com uma temperatura boa, né? Agradável para o cultivo do café. Então a mão de obra escrava era utilizada, a gente viu também ano passado, né? Nas navegações também, nas grandes navegações, expansão marítima, tudo, e os africanos que foram escravizados no Brasil também, e foram utilizados para essa mão de obra no cultivo do café também. Com o fim da escravidão, essa parte de imigrantes italianos e outras etnias começaram a chegar no Brasil e começaram a substituir também essa mão de obra escrava no cultivo do café. Tá? Então, a gente tem ainda muito essa história. Italianos, poloneses também fizeram esse trabalho e ajudaram também nesse cultivo do café também. Então o café era muito importante nesse período do segundo reinado. Vou baixar um pouco aí. Então ali na página 34 mesmo, temos ali a expansão da lavoura cafeeira do interior de São Paulo. Então aqui temos São Paulo, né? O Vale do Paraíba, Campinas, então toda essa região que expandiu, e cada um com o seu tempo, né, que foi expandindo com os seus anos. Então, 1935, então ali Alto Sorocabana, aqui Campinas, 1854, e assim por diante foi expandindo toda essa produção e essa lavoura do café. Na região oeste paulista formou-se uma elite cafeeira cujas características
eram muito diferentes das elites rurais do restante do Brasil. Assim, informada sobre o desenvolvimento da industrialização no exterior, ela entendia que a economia brasileira só poderia se desenvolver se passasse por um processo de modernização em suas finanças e infraestrutura. Tal pensamento fez com que essa elite cafeeira investisse parte dos seus lucros em empreendimentos da área financeira, como a criação de companhias de seguro e de bancos, também linhas férreas e navegação voltada para a dinamização do transporte do café. Todo esse empreendedorismo garantiu a ela o título de burguesia do café. Então, claro, dentro do cenário internacional, eles viam que eles tinham que organizar essa parte financeira desses produtores e infraestrutura também. Então, foi aí que alguns cafeicultores, né, que tinham um poder aquisitivo muito grande, começaram a mexer com a parte financeira, então abriram instituições de seguros, financeiros, bancos, e começaram a expandir seus negócios também. Alguns começaram a investir na parte de estrutura, construir estradas, estradas de ferro também, para que essas produções fossem conseguir chegar até o porto, por exemplo, com mais facilidade, porque a dificuldade do transporte era muito grande também nesse período. Então se produzia o café, mas fazia a distribuição, a logística dele era muito difícil. Então toda essa parte que era cobrada e era vista, essas críticas externas que tinha com relação à produção brasileira, eles começaram a investir, tentar sanar isso também, a parte dos seus lucros também. Claro que diversificando os seus negócios também, não só no café, como fica na parte financeira, criando bancos, algo nesse sentido também. Tá? Ali a gente vai na página 35. Então, ali na página 35, diante desse quadro econômico, com o objetivo de incentivar a indústria nacional, o governo criou em 1844 a tarifa Alves Branco. O objetivo era aumentar a arrecadação fiscal com o aumento de impostos cobrados sobre produtos industrializados estrangeiros. Então, dificultando um pouco esses produtos estrangeiros e favorecendo um pouco a indústria brasileira. No século XIX, a economia brasileira foi predominante agrícola e voltada para o mercado externo. Entretanto, o segundo reinado ocorreu um surto de industrialização, com o surgimento de um considerável número de estabelecimentos comerciais e de fábricas nas cidades de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Na primeira metade do século XIX, eram de fundamental importância as tropas de muares para transporte de grãos até o litoral. Então, as tropas de mulas, coisas parecidas, elas tinham que fazer esse transporte dos grãos até o litoral. Então, a dificuldade era muito grande, como eu falei para vocês. As dificuldades que antes tiveram os mineradores, tinham agora os lavradores de café. Porém, porque entre eles e os portos de embarque, as fazendas e as cortes, havia serra e seus íngremes caminhos. Então a dificuldade pelas serras, a descer até o litoral, era muito ruim. A necessidade de transporte ferroviário, que desse escoamento ao aumento crescente da produção de café, se materializou na construção de linhas férreas. A difícil conquista da serra se foi consumado. Os trilhos foram chegando sucessivamente. O chiado das locomotivas passou a cortar as noites do vale. Então os trens fizeram o escoamento dessa produção, ajudaram nessa logística. Então eles não precisavam fazer todo aquele transporte longo em cima de várias mulas ou algo parecido para chegar até o porto, sendo que com o trem ele conseguia fazer isso na própria cidade dele. Ele carregaria, né, no trem a sua produção até chegar ao porto para ser exportado. Beleza? Bom, aqui a gente conclui mais um videozinho. Nós vamos voltar no próximo vídeo, que é Cultura e Sociedade, nesse período
nesse período de governo do Pedro II, tá? No segundo reinado, que é na página 36, a gente volta então com esse outro vídeo para finalizar esse segundo reinado, tá bom? E lembrando que na live a gente sempre tira dúvida, vai corrigir, tira dúvidas, vai nos corrigir também os exercícios, e para que a gente consiga fazer um trabalhinho cada vez melhor, né? E precisa conseguir agregar mais conhecimento. Um abração, até mais.